Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Tendo concluído a nossa jornada pelo reinado de Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal, em que seguimos com atenção os passos do monarca desde a consolidação do território, passando pela sua administração fértil, pelos conflitos e alianças que moldaram o reino, até ao seu último suspiro. Hoje convidamo-vos a atravessar a ponte que liga Dom Sancho I ao seu filho e sucessor, Dom Afonso II. Este príncipe, preparado desde jovem para governar, ascende ao trono e herda não só uma coroa, mas também a responsabilidade de dar continuidade à obra do pai, agora com desafios diferentes e a sua própria visão para o reino. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Vamos começar este interlúdio entre Dom Sancho I e Dom Afonso II por falar sobre um fenómeno histórico que teve impactos brutais à época e cujas consequências ainda são sentidas hoje em dia. As Cruzadas. À primeira vista, não há muito para discutir. As Cruzadas foram um conflito religioso motivado pelo desejo da Europa cristã em reconquistar os lugares santos da Palestina, sobretudo Jerusalém. Contudo, se estudarmos um bocadinho melhor este período, percebemos que as coisas eram bastante mais complexas do que isso. Este movimento insere-se numa conjuntura económica, social e política muito diversa, e serviu como uma forma de responder a problemas levantados por todas estas esferas. Antes de mergulharmos nas cruzadas, temos que perceber que a palavra cruzada é ligeiramente mais tardia do que aquilo a que hoje designamos pelas primeiras 4 cruzadas. Ou seja, estamos a usar uma terminologia que, pelo menos para quem viveu neste período, era desconhecida, tal como o termo reconquista, que começou a ser usado pela historiografia apenas no século XIX. Apesar disso, as pessoas deste tempo usavam a palavra cruzado para definir aquele ou aquela que literalmente tomava a cruz. Mas o que é que significa tomar a cruz? Nos casos mais comuns, referia-se a pessoas que coziam pedaços de tecido à roupa formando uma cruz, embora houvessem casos mais extremos de gente que esculpia a cruz com um punhal no seu próprio corpo. Independentemente da forma que esta gente fazia representar a cruz, estes assumiam o voto de ir reconquistar Jerusalém, ou outro objetivo qualquer aprovado pela Igreja. Mais um aspecto importante sobre este tema é que os historiadores decidiram por convenção numerar 8, ou em alguns casos 9, cruzadas, muito embora tenham existido dezenas de conflitos a que podemos chamar cruzada, mas que não entram nesta lista numerada. Por exemplo, em 1101 foi proclamada uma cruzada, mas não ficou conhecida como Segunda Cruzada. É simplesmente a Cruzada de 1101. Muitas cruzadas ficaram assim conhecidas, ou pelo ano em que foram proclamadas, ou pelo local onde aconteceram, como por exemplo as Cruzadas Bálticas, ou pelos participantes, por exemplo a Cruzada Veneziana de 1122 a 1124, ou até pelo alvo, como por exemplo a Cruzada Albigense contra os cátaros, ou a Cruzada de Varna, em 1444. E antes de terminar esta nota introdutória, dizer que antes da proclamação da Primeira Cruzada, existiam já conflitos entre cristãos e muçulmanos que permitiram ensaiar algumas das características que se tornaram imagem de marca destas guerras. Nomeadamente na Península Ibérica, quando a Santa Sé fez eco do pedido de auxílio de Afonso VI, após a derrota de Zalaca, e até aliciou os cavaleiros europeus com recompensas espirituais caso participassem em algumas das campanhas contra o Al-Ándalus. Antes de prosseguirmos, vamos clarificar uma questão prática no nosso discurso. Sempre que mencionarmos bizantinos, romanos, Império Bizantino, Império Romano do Oriente ou mesmo România, estamos simplesmente a referir sinónimos da mesma coisa, uma vez que a mudança de terminologia do Império Romano do Oriente para Império Bizantino é apenas historiográfica, e os cidadãos desse império sempre se designaram a si próprios como romanos até ao fim dos seus dias, no ano de 1453. Aliás, como veremos neste episódio, no discurso que fez no concílio de Clermont para proclamar a cruzada,
o Papa Urbano II menciona precisamente o termo România para se referir ao Império Bizantino. Vamos então agora ficar a conhecer esta conjuntura complexa em que se inserem as cruzadas. No século XI, a Europa estava em plena metamorfose motivada pelas transformações que ocorreram durante o chamado Ano 1000 e que continuavam a acontecer. Devido a uma série de melhorias económicas e do próprio clima, a população aumentou, o que colocou pressão nos Estados para expandirem e procurarem mais recursos. É neste período que se assiste à expansão das civilizações europeias para leste. Há também uma melhoria nas técnicas e na tecnologia que beneficiaram muito esta civilização, fazendo-a crescer. Além disso, com a cristianização dos povos nórdicos e dos magiares, os ataques externos tinham praticamente parado, deixando para trás sociedades que tinham sido militarizadas pela necessidade de proteção, mas agora estavam sem um inimigo externo onde descarregar a sua fúria. O perigo desta situação é claro. Os reinos cristãos europeus corriam o risco de se virar uns contra os outros, o que foi acontecendo pontualmente na história, como já tivemos a oportunidade de ver. Ao mesmo tempo, a Igreja, o único poder verdadeiramente capaz de imprimir uma certa unidade, começou a intervir, proclamando em 989, no Concílio de Charroux, a Pax Dei, traduzido para Paz de Deus, que condenava e punia todos os atos de violência contra clérigos, mosteiros, viúvas, virgens e, pouco depois, outros grupos de pessoas vulneráveis e indefesas. Mais tarde, no ano de 1027, a proclamação da chamada Treuga Dei, Trégua de Deus, limitava a apenas alguns dias do ano a possibilidade de fazer guerra, proibindo domingos, feriados religiosos, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Pegando num calendário, conseguimos perceber que esta declaração proibiu a guerra em praticamente metade do ano, e no seu auge, a Trégua de Deus apenas permitia combates durante cerca de 80 dias em 365. Tudo isto tinha como objetivo controlar o caos e a instabilidade em que a Europa feudal mergulhou após a queda do Império Carolíngio e o fim das ameaças externas. Mas não seria suficiente. No ano de 1076, quando a controvérsia das investiduras começou, o Papa Gregório VII começou a nutrir planos ambiciosos. Para aqueles que não sabem ou não se lembram do que realmente se trata a controvérsia das investiduras, e correndo o risco de simplificar em demasia, podemos dizer que era um conflito que existia entre o papado e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, pois estes últimos achavam-se no direito de poder nomear bispos, abades e até mesmo papas, coisa que o papado não iria permitir. Poderão saber mais sobre este assunto através do nosso primeiro episódio do interlúdio entre Dom Afonso I e Dom Sancho I. Voltando ao que estávamos a falar, o Papa Gregório VII, nesta altura da controvérsia das investiduras, propôs campanhas contra o Al-Ándalus, no sentido de recuperar o território para os cristãos, mas também propôs ir ajudar os bizantinos no que restava do seu Império Romano do Oriente. Bizantinos estes que tinham já perdido maior parte das suas terras na Anatólia para o novo Sultanato Seljúcida de Rum, palavra turca que significa Roma. A pressão e a rivalidade que existia entre o papado e os imperadores do Sacro Império fez aumentar os desejos de afirmação no papado, que culminou na proclamação da Primeira Cruzada. Podemos pensar nisto como uma forma de o Papa mostrar quem realmente era o verdadeiro líder da cristandade. O imperador nunca conseguiria galvanizar a Europa inteira para uma empreitada desta natureza. Já ao Papa, bastou um discurso. Estávamos numa altura em que a Europa ascendia economicamente e militarmente, enquanto o Médio Oriente, que fora o principal centro de progresso, do saber e da cultura durante a chamada Alta Idade Média, antes conhecida como Idade das Trevas, passava agora por dificuldades. Parece, aliás, que este fenómeno está ligado ao chamado período quente medieval ou ótimo climático medieval, que aconteceu entre cerca de 950 a 1300 e que ajudou a criar as condições para a viragem do ano 1000 na Europa. Mas enquanto os europeus beneficiaram deste fenómeno, o Médio Oriente sofreu alterações adversas. O Egito, outrora o celeiro do Mediterrâneo e o centro do poder do califado fatímida, que era xiita, começou a entrar num profundo declínio. Os abássidas de Bagdade, rivais dos fatímidas,
também sofreram e, por volta de 950, foram invadidos pelos buídas iranianos e tiveram de aceitar o seu domínio político, ficando o califa abássida com um papel cerimonial. Ao mesmo tempo, as alterações climáticas que se fizeram sentir na Ásia Central motivaram a migração de alguns grupos. Um deles, os turcos seljúcidas, convertidos ao Islão sunita, o mesmo dos abássidas e dos omíadas do Al-Ándalus, mas não o dos fatímidas e dos buídas, que eram xiitas. Estes seljúcidas invadiram o atual Irão em 1040 e em apenas 10 anos criaram ali um império. Seguidamente, a convite do califa abássida, invadiram o Iraque e libertaram a zona dos buídas, isto no ano de 1055. A partir deste ponto, o seu objetivo seria destruir os fatímidas no Egito e avançar sobre os bizantinos. E é isto que acontece no ano de 1071, quando derrotam o exército romano na Batalha de Manzikert, o que, como já vimos, em poucos anos significou a perda irremediável da Anatólia. 6 anos depois, em 1077, tendo já invadido a Síria, estes turcos seljúcidas derrotaram os fatímidas, que eram agora uma sombra do que haviam sido, e conquistaram todo o território até às portas do Sinai. Assim, a cidade de Jerusalém e a Terra Santa ficaram à mercê destes novos senhores. Na altura, isto constituiu um choque para a Europa, isto porque, apesar da Terra Santa ter sido perdida para o Islão há mais de 400 anos, os peregrinos cristãos puderam continuar a visitar os lugares santos. E, embora tivessem existido muitos períodos de violência e de abuso e de repressão, e mesmo da destruição de algumas igrejas, incluindo a do Santo Sepulcro, destruída pelos fatímidas em 1009, o fluxo de peregrinos foi aumentando com o passar dos anos. Aliás, a partir de 1037, eram os bizantinos que administravam a reconstruída Igreja do Santo Sepulcro. Os turcos seljúcidas, embora tenham começado como nómadas, rapidamente absorveram a cultura superior dos povos que conquistaram, tornando-se grandes protetores do saber e das artes, com a fundação de escolas, observatórios e bibliotecas. Ainda assim, a retórica de que um grupo de nómadas sem escrúpulos tinha tomado conta dos lugares santos começou a espalhar-se pela Europa. Ajudada por vários ataques turcos a peregrinos que realmente aconteceram e aumentaram com o passar dos anos. Em 1092, o último grande sultão seljúcida, Malek Shah I, morreu apenas um mês após a morte do seu talentoso vizir, Nizam al-Mulk. Um vizir era um ministro e um conselheiro do sultão, e podemos pensar neste vizir como um primeiro-ministro da atualidade. Nizam pode muito bem ter sido a primeira vítima da agora famosa seita de assassinos, conhecidos como Ash-Ashin em árabe. Esta seita ficou célebre devido à bem conhecida série de videojogos Assassin's Creed, da Ubisoft. Historicamente, este grupo existiu desde a sua fundação por volta de 1090 e subsistiu no Irão até ter sido esmagado pelos mongóis em 1258 e na Síria até terem sido conquistados pelos mamelucos do Cairo em 1271. Por isso, não contem que vamos falar da vida de Ezio Auditore ou de Edward Kenway no nosso podcast. Com a morte destes dois pesos pesados, o Império Seljúcida, que nunca fora particularmente estável nem unido, estilhaçou-se em diversos principados independentes. E isto apenas agravou a situação de lugares santos, uma vez que começaram a proliferar os ladrões e os salteadores que ganhavam a vida a atacar e a matar peregrinos na estrada, fossem eles cristãos a caminho de Jerusalém ou muçulmanos a caminho de Meca. Além disso, cada novo principado turco que se criou começou a exigir portagens aos peregrinos que passavam, ou mesmo a raptar pessoas que depois seriam vendidas como escravas. Segundo alguns relatos contemporâneos de pessoas que sobreviveram à peregrinação e subsequente viagem de regresso de Jerusalém, só 1 em cada 4 regressavam com vida. Isto, claro, é com toda a probabilidade um exagero, mas a realidade estava lá. Vamos agora voltar a nossa atenção para o papado. No ano de 1095, em plena Guerra Fria com o Sacro Império, o Papa Urbano II fez finalmente eco das mensagens enviadas pelo Imperador Bizantino, Aleixo I, começando uma campanha para convencer a Europa a lançar uma ofensiva contra os infiéis.
os emissários de Constantinopla vinham com relatos dramáticos sobre o tratamento dos peregrinos, a profanação dos locais de culto e ainda o real perigo que esta nova raça de infiéis, os turcos seljúcidas, representavam para a cristandade. Além disso, estes emissários do Império Bizantino vinham com uma promessa não assumida de que, caso o Ocidente auxiliasse, o Imperador Romano poderia voltar a reconciliar as igrejas católica e ortodoxa, pondo assim fim à separação destas igrejas que começou em 1054 e, surpresa, surpresa, esta reconciliação nunca aconteceu e até ao dia de hoje nunca foi resolvida. Esta separação entre igrejas católica e ortodoxa é conhecida como um cisma. Chegamos ao dia 27 de novembro de 1095 e, no encerramento do concílio de Clermont, o Papa veio para o exterior e dirigiu-se a todos os fiéis, centenas ou milhares deles que aguardavam cá fora, e proferiu um discurso que ficou célebre. Ora, a nós chegaram várias versões deste discurso, todas elas escritas alguns anos depois deste dia. Vamos focar a nossa atenção na versão de Roberto, o monge, que afirma ter sido testemunha das palavras do Papa e as transcreveu para a sua história Hierosolimitana, lançada em 1107. Vamos ler-vos apenas a parte final. Embora, ó filhos de Deus, tenhais prometido mais firmemente do que nunca manter a paz entre vós e preservar os direitos da Igreja, ainda resta um trabalho importante para fazerdes. Recém-vivificados pela correção divina, deveis aplicar a força da vossa justiça a outro assunto que diz respeito a vós e também a Deus. Os vossos irmãos que vivem no Oriente precisam urgentemente da vossa ajuda, e deveis apressar-vos a dar-lhes a ajuda que muitas vezes lhes foi prometida. Pois, como a maioria de vós já ouviu falar, os turcos e os árabes atacaram-nos e conquistaram o território da România, chegando tão a oeste como a costa do Mediterrâneo e o Hellesponto. Eles ocuparam mais e mais terras destes cristãos e venceram-nos em 7 batalhas. Mataram e capturaram muitos e destruíram as igrejas e devastaram o império. Se permitirdes que continuem assim por mais tempo com impunidade, os fiéis de Deus serão ainda mais atacados por eles. Por esta razão, eu, ou melhor, o Senhor, roga-vos como arautos de Cristo, que publiqueis isto em toda a parte e que convençais todas as pessoas, de qualquer condição, peões e cavaleiros, pobres e ricos, a levar ajuda prontamente a estes cristãos e a destruir aquela vil raça das terras dos nossos amigos. Digo isto aos que estão presentes, mas também aos que estão ausentes. Além disso, Cristo ordena-o. Todos os que morrerem no caminho, seja por terra ou por mar, ou em batalha contra os pagãos, terão remissão imediata dos pecados. Isto eu lhes concedo através do poder de Deus com o qual eu estou investido. Oh, que desgraça se uma raça tão desprezada e vil, que adora os demónios, conquistar um povo que tem a fé de Deus omnipotente e é glorificado com o nome de Cristo. Com que censuras nos magará o Senhor se não ajudardes aqueles que, conosco, professam a religião cristã? Que aqueles que foram injustamente habituados a travar guerras privadas contra fiéis, combatam agora os infiéis e terminem com vitória esta guerra que já deveria ter começado há muito tempo. Que aqueles que durante muito tempo foram ladrões se tornem agora cavaleiros. Que aqueles que têm lutado contra os seus irmãos e parentes lutem agora de forma justa contra os bárbaros. Que aqueles que têm servido como mercenários por pequenos salários obtenham agora a recompensa eterna. Que aqueles que se têm desgastado tanto no corpo como na alma trabalhem agora por uma dupla honra. Que aqueles que vão não adiem a viagem,
mas penhorem as suas terras e arrecadem dinheiro para as suas despesas. E assim que o inverno terminar e a primavera chegar, que se ponham a caminho com entusiasmo, tendo Deus como guia. Esta última parte do texto faz quase uma radiografia aos problemas que a paz de Deus e a trégua de Deus tentaram resolver nas décadas anteriores. E agora vocês dirão, é nesta parte que o povo grita Deus vult, que se traduz por Deus quer. A lenda urbana realmente afirma isso, mas a verdade é que o entusiasmo no adro daquela igreja não foi assim tão grande. Algumas personalidades de relevo, que já tinham sido convencidas pelo Papa anteriormente, declararam que iriam nesta expedição e cozeram tiras de tecido em forma de cruz às suas roupas como sinal do seu compromisso. Mas pouco mais aconteceu aqui. Nos meses seguintes, à medida que a notícia se espalhou, o entusiasmo cresceu enormemente. O próprio Urbano II teve de acalmar um bocado os ânimos, enviando cartas para muitas partes da Europa decretando que só com a autorização dos seus bispos é que os fiéis podiam ir em cruzada. Os mais pobres deveriam ficar para trabalhar a terra e homens casados teriam de pedir permissão às suas esposas. Para os reinos ibéricos, a sua mensagem foi simples. Vocês já têm um inimigo infiel bem perto de casa e devem lutar para libertar a vossa terra antes de se preocuparem com a Terra Santa. Assim, a Reconquista, apesar de ter surgido primeiro, também foi envolvida pelo espírito e pelas recompensas da cruzada original. Chegamos assim ao final deste episódio, onde começamos a perceber toda a conjuntura que existiu antes das cruzadas e como a Igreja conseguiu mobilizar toda a Europa num objetivo comum. No próximo episódio vamos dar a conhecer a primeira cruzada ao pormenor e realmente como se procedeu toda esta logística de uma Europa supostamente unida contra um inimigo em comum. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.